Bom, querida? Cuidado aí. Tá, que lindo. Maravilha. As nossas crianças vão atrás do Senhor. Pode vir, gente. Venham aqui, crianças. Vamos estender as nossas mãos sobre os nossos pequenos, as nossas pequenas, e abençoá-las em nome de Jesus. Senhor, o teu nome é maravilhoso e nós temos também a oportunidade maravilhosa de invocá-lo sobre a vida das nossas crianças. Em Cristo está toda a nossa esperança e nós desejamos assim que os nossos pequenos e pequenas possam crescer também neste caminho. Por isso, Senhor, use esse tempo em que elas serão ministradas, da sabedoria, da tua graça e a tua unção, a fim de que elas possam crescer felizes, alegres nos teus caminhos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos, queridas. Estamos nos preparando para mais um acampamento dos jovens. E também por isso nós pedimos a ajuda da Sandra, nossa conselheira, da Isa e do Rodrigo, que são parte da mesa dos nossos jovens, para que conduzissem o culto conosco. Logo mais nós teremos um tempo especial de oração pelos nossos jovens, mas antes disso Deus quer falar a todos e todas nós. Quer nos edificar em sua palavra, quer nos encher da sua presença. Como no salmo que lemos no início do culto, quer regar a terra, amolecer os torrões, sulcar profundamente para que haja uma semeadura. Como em tempo de confissão, a promessa é de derramar do Espírito Santo, esta chuva que desperta jovens, velhos, crianças, servos e servas para as coisas de Deus. Por isso, para a nossa reflexão, Deus colocou em meu coração o texto que está lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, o último capítulo da carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 6 ao 8. Diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos e todas quantos amam a sua vida. Amém. Fala, Senhor, aos nossos corações, da coroa da vida, fala-nos do propósito ao qual nos chamas, age pelo teu Espírito Santo, ligando a terra do nosso coração e fazendo com que nós possamos produzir frutos dignos do arrependimento, dignos de uma vida com Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Como eu já disse para vocês, o nosso acampamento de jovens está às portas. Ele vai acontecer no próximo final de semana na cidade de Paraibuna, no estado de São Paulo. E para quem assim não sabe, né, o nome do acampamento é JUMP, que na verdade é uma sigla. Claro, essa palavra saltar, pular, mas é uma sigla que significa Jovens Unidos em um Mesmo Propósito. E, de fato,
nós todos e todas precisamos, não apenas jovens, descobrir e viver os propósitos de Deus para as nossas vidas. E o tema escolhido pela nossa mesa do acampamento é Elemento Terra. A ideia é que a gente reflita sobre o tipo de terra que nós temos sido diante de Deus, diante da vida, diante do nosso próximo. Por isso, para a nossa reflexão nesta noite, nos preparamos para este evento, eu quero que nós prestemos muita atenção à sabedoria de Paulo, que nos precedeu na carreira cristã. Eu quero que nós possamos ouvi-lo de coração aberto, a semente do Evangelho que Deus deposita não apenas na vida dos jovens, mas em todos aqueles e aquelas que buscam viver de acordo com o seu propósito. Vamos prestar muita atenção. As palavras deste Paulo tão conhecedor das lidas da vida e da seara do Senhor. Nós desejamos que a voz deste conhecedor tão profundo do ciclo interminável da vida nos fale aos corações e mentes pela ação do Espírito Santo. E não nos enganemos. Este não é um texto fácil, este não é um texto nascido no melhor momento da vida de Paulo. Na verdade, esse trecho lido trata do seu adeus. No cânon bíblico, ele assume os moldes de testamento paulino, as últimas palavras do grande apóstolo dos gentios. Aquelas palavras que são privadas apenas aos ouvidos mais amigos, ou no caso, aos olhos leitores de Timóteo, seu filho na fé, seu herdeiro espiritual. Elas não são palavras ditas assim, ao vento, por não ter nada a dizer. Elas não são palavras jogadas ao léu. Antes, elas são palavras semente. Elas são, meus queridos, palavras afeto. São as belas palavras de vida que precisam de uma acolhida especial para que ecoem e frutifiquem após a partida de quem as proferiu. São, portanto, sobre estas palavras que nós nos colocamos nessa noite para ouvi-las, para vasculhá-las com reverência e com afeto despertado pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito prometido no texto de Joel 2 que nós lemos, o encontro das crianças com os jovens, com os velhos, na comunidade do Espírito que produz vida abundante. Ou ainda no Salmo 65, lido no início do culto, que promete que Deus rega a terra e amolece os torrões endurecidos do nosso coração. Paulo sabe que a sua hora é chegada e ele prega no termo grego kairos. Não é apenas um horário marcado para a partida do trem para a eternidade. É, acima de tudo, o tempo maduro, o tempo pleno, o tempo oportuno. E ele descreve a sua partida com uma palavra grega que dá conta de desamarrar-se. É chegada a minha hora. Eu estou sendo desamarrado. No fim do dia, o boi está cansado. Os ossos doem, os músculos estão exaustos, e ele é conduzido à estrebaria e ali é retirado sobre si o jugo, aquilo que ele usou para puxar o arado durante o calor do dia. E é disso que Paulo está falando. Como este boi recolhido à estrebaria, como um atleta que está cansado dos primeiros 42 quilômetros da maratona, sabendo que ainda tem mais 195 metros para percorrer. Os metros mais difíceis da vida, aqueles que exigem de nós o máximo da nossa perseverança, o máximo da nossa fé. A linha de chegada está ali, à sua frente.
E Paulo corre desapressadamente. Como isso é possível, né? Correr sem pressa. Ele corre com a serenidade da fé, ele corre com a esperança daqueles que vivem em Deus, por Deus e para Deus. Mas como a gente lida então com as despedidas? Como a gente lida com este Paulo, ou com essas pessoas da nossa vida que nós sabemos, correm sem pressa para a linha de chegada? Não há mecanismos humanos que nos possibilitem dar conta da sua partida, especialmente quando se trata daquela viagem apenas de ida. Nenhuma força do universo é suficiente para efetuar o resgate dessa pessoa. A partir daquele momento, a pessoa amada viverá eternamente na nossa saudade, ou quem sabe numa condição significativa, num gesto de carinho, quem sabe ela viva na beleza dos poetas. A poesia de adeus de Paulo, que nós lemos, é marcada pelo uso de imagens oriundas do mundo dos esportes da época. A primeira delas que ele emprega é a do combate, e aqui é uma palavra grega que remete à agonia, ao sofrimento, às dores às quais um atleta precisa se submeter para cumprir aquilo a que se propõe. A gente sabe que o corpo paga um preço muito alto pela dor esportiva. Não nos enganemos, porém, pensando que Paulo está preocupado apenas com a dimensão física da vida. Antes, ele está partilhando conosco a sua agonia em favor do Evangelho. Não se trata da vaidade ou da busca pelas coroas humanas, mas sim daquele que é o verdadeiro bom combate, a boa agonia, que é a agonia da fé. Paulo, irmãos, irmãs, ecoa a sua voz para acender em nós a paixão pela luz da cristã e todas as implicações que ela carrega para a nossa vida. E todo atleta, meus queridos, minhas queridas, sabe que o seu maior inimigo não é aquela pessoa ou aquelas pessoas contra as quais ele corre ou luta numa disputa. O único e verdadeiro inimigo é aquele que nos acompanha a cada instante, pois somos nós mesmos. É a nossa complacência se apoderando do nosso coração, a preguiça em se esforçar, aquela derrota que nós sofremos antes mesmo do tiro de partida. Nós sabemos, meus queridos, que todos e todas nós, em algum momento da vida, sentimos, em meio à dor, em meio à luta, em meio ao combate, o desejo de desistirmos. Mas não nos esqueçamos, não é possível alcançar a glória incandescente dos grandes luminares sem antes queimarmos como tochas. Não é possível atingir a linha de chegada por acidente, por mero acaso. Isso, meus queridos, independe da maneira que nós escolhemos para combater. Quem dá o seu melhor, quem combate o bom combate com fé e esperança, essa pessoa sabe que é vitoriosa, independentemente do tempo que dure a luta e da colocação que ela, porventura, alcance no placar geral das Olimpíadas. É uma vitória que tem os moldes do poeta que diz assim: quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Cruzar os mares, lutar, combater esta vida sofrida, essa vida de dor, essa vida de agonia. Mas, meus queridos, não nos esqueçamos, desistir é o mesmo que ser derrotado antes da hora. E antes mesmo que nós possamos criar em nosso coração o desejo de lutar ou combater o que quer que seja, nós, atletas, precisamos dominar a nós mesmos, conhecer os nossos limites, fazer todos os esforços necessários
a fim de superá-los, mas acima de tudo, contar com a atuação da graça divina em meio a toda a agonia para irmos na direção que o Senhor nos aponta. Antes que nós possamos almejar os primeiros lugares, nós precisamos dar o primeiro passo. Antes de chegarmos à meta, nós precisamos enfrentar uma a uma as dificuldades para o cumprimento do propósito posto por Deus em nosso coração. O bom combate é aquele que não se dá contra os outros, mas é vencido por ação divina dentro da nossa própria vida. A coroa da vitória nas Olimpíadas é apenas para um. Como então nós entendemos essas imagens que sugerem competição, que sugerem uma batalha que você precisa passar por cima do outro para conseguir o que você deseja? Como nós vamos entendê-la de uma maneira comunitária, de uma maneira de uma vida gerada pelo Espírito Santo, tanto aos jovens quanto aos idosos, às crianças, aos servos, às servas, aos maiores e aos menores desse mundo? É porque no bom combate, meus filhos, é possível ser mais que vencedor. Não nos enganemos. A vida cristã é uma maratona que vai requerer de nós muito mais do que mero ímpeto, ou pensamento positivo, ou ganas de vencer. Não, isso é autoajuda. Não é de oba-oba que vive a nossa vida cristã. Ela requer de nós a disciplina apaixonada de quem ama intensamente aquilo que é e aquilo que faz. Amém. Ela requer de nós a última fibra do nosso coração, requer raízes profundas e fortes. Requer que aprendamos a transformar a agonia em bênção como um atleta, ou como aquela que é a grande atleta do ciclo da vida, a senhora árvore, que transforma sol e chuva em vida. Isso nos possibilita, ao fim, como Paulo se expressa, que a nossa vida seja vista como aquela oferta de vinho feita perante o altar de Deus, está lá no verso 6, que é a libação. Derrama-se diante de Deus este vinho. Porque o crente bom é aquele ligado à videira e, portanto, é um atleta que vira uva. E o vinho é a uva que foi pisada. É a uva agonizante. É a uva transformada. É a uva que não vive mais para ela, mas para a alegria das pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, o nosso sofrimento e a nossa luta, as nossas lágrimas e o nosso suor podem ser transformados por mercê divina em chuva que rega a terra com a sua bênção. Paulo escolhe uma segunda imagem, a da carreira. E aí nós somos remetidos ao âmbito das corridas atléticas. Vocês já devem ter visto aquelas aves migratórias voando. Elas normalmente voam em forma de V por longos e longos quilômetros. E o segredo destas aves, que são tão perseverantes e chegam tão longe, é que a ave que vai à frente enfrenta a maior resistência do vento. Mas dali a um tempo ela desce um pouquinho, descansa e outra assume o seu lugar. Parecido com o que acontece no ciclismo. Você vê aquelas corridas de resistência, a equipe vai se alternando. Porque, de novo, quem vai à frente enfrenta o esforço maior. A nossa carreira cristã, meus queridos, requer que nós cheguemos juntos ao destino. É necessário entender que todos nós temos um papel, por pequeno que seja, a desempenhar. Ou como diria outro poeta, eu desejo depois que você seja útil, mas não insubstituível. E que nos maus momentos, quando não restar mais nada, essa utilidade seja suficiente para manter você em pé. Utilidade. Nós vivemos um mundo do descarte e o nosso maior medo é virar um dinossauro
o fóssil vivo, ou aquela palavra da informática, ficarmos obsoletos. E esse medo nos coloca numa relação perigosa com Deus, porque por medo de sermos usados e descartados, e aí Deus entra também nessa nossa fantasia pavorosa, nós temos medo de nos sentir úteis. Mas, meus queridos, neste mundo de amores líquidos, é essa busca por permanência, é essa busca por insubstituibilidade, que nos leva também a uma busca desenfreada de domínio e poder. Se nós não nos sentirmos assim, insubstituíveis, nós não nos permitimos ser felizes com ninguém, em nenhuma situação. Isso nos torna incapazes de celebrar os pequenos gestos cotidianos de afeto, ou aquele abraço despretensioso, ou aquela conversa longa, sem prazo e sem preocupação. Porque, na verdade, a nossa busca não é pela utilidade, é por sermos insubstituíveis. E nós ficamos assim, procrastinando e esperando Deus nos chamar para aquele ministério grandioso, sobrenatural, enquanto tudo o que Ele nos pede é que nós sejamos gentis, é que nós saibamos dizer tanto um olá caloroso quanto um adeus cheio de sentimento o tempo oportuno. Deus deseja nos ensinar que, como nas pistas, a vida é feita de ciclos, como a corrida de revezamento, como a agricultura. Paulo entende que, no cômputo geral da vida, a vitória maior a qual podemos aspirar, tanto nas Olimpíadas quanto na lavoura da vida, é a mesma do boi ou do atleta cansado ao final do dia, desfrutar do seu descanso e da percepção que a tarefa foi cumprida a contento. É a paz de deitar o corpo cansado no travesseiro, sabendo que fez o melhor. Pessoas assim se alegram, evidentemente, também por terem chegado lá, mas também e principalmente se regozijam no fato de que a sua passagem pela vida possibilitou que sulcos fossem abertos e outros fossem ainda além de onde a vida os permitiu alcançar. Quem é como Paulo transforma essa imagem competitiva numa imagem de cooperação, transforma as pegadas deixadas na pista da corrida em sulcos arados na terra. Essa pessoa não vive a cômoda ilusão da insubstituibilidade, mas ela se entrega com afinco à utilidade com a qual o Senhor os dotou no ciclo da vida. A nossa vitória, meus queridos, nunca é somente nossa, porque a coroa é reservada a todos e todas que amam a vinda de Jesus, como diz lá no verso 8. A terceira imagem nos diz respeito à ideia de guardar a fé. E ela é uma palavra perigosa porque ela tem dois sentidos muito negativos que são os mais frequentes na nossa cultura hoje. A primeira é a do acúmulo. Acumulei a fé. Um pouco essa lógica, né? De quem tem mais do que precisa ter, quase sempre se convence que não tem o bastante. Acaba falando demais porque não tem nada a dizer. É também a lógica perversa daquela vigilância doentia que algumas pessoas cercam a sua vida. Pensar que ciúme doentio é sinal de amor. Não é disso que Deus está falando. Guardar a fé não é cercá-la com uma cerca mais alta. Guardar a fé não é chamar guardas mais bem armados para defendê-la da invasão alheia. Guardar a fé, meus queridos, minhas queridas, não é simplesmente botar uma medalha no peito ou uma coroa de louros, como era na época de Paulo, na cabeça. Não se trata de conquistar algo. Não se trata do interesse por um troféu que a gente coloca e guarda ou tranca no cofre de banco, numa estante, onde você quiser. Não é disso. Paulo está falando de tudo o que
que esta coroa, de toda a retrospectiva que ela traz, tem a nos dizer. É um ciclo de treinamentos, é um ciclo de muitas renúncias, há muita luta, há muitas dores, o choro vem e a vitória também chega para aqueles e aquelas que fazem o seu melhor com Deus e para Deus. Por isso, meus queridos, a fé não é uma posse no sentido material. Ela é todo esse ciclo da nossa caminhada com Deus. Porque para o pensamento material, a fé é impossível de ser guardada, porque ela não é uma coisa. Então, como a gente guarda a fé? Do que Paulo está nos falando? Eu recorro a outro poeta. Desejo também que você plante uma semente, por mais minúscula que seja, e acompanhe o seu crescimento, para que você saiba de quantas muitas vidas é feita uma árvore. Nós ficamos muito angustiados com essa sensação de não deixarmos nada após a nossa passagem. E assim a gente sua cada vez mais para deixar algo para aqueles que virão após nós. A gente está disposto a moer ainda mais o nosso corpo no trabalho. George Orwell escreveu um livro chamado A Revolução dos Bichos, e lá tinha um cavalo que entra ano, sai ano, o lema dele era assim: ano que vem trabalharei mais ainda. Até que os porcos veem que ele fica velho, doente, não serve para mais nada, e ele vira sabão. Então, a gente que está disposta a esse ciclo doentio com a sua vida, com a desculpa de sacrificar a sua saúde física, emocional e espiritual, pensando que assim fazem um bom investimento, porque é para os filhos, é para isso, é para aquilo outro. Nós não nos permitimos, por outro lado, abrir mão de nada, para nada, porque aí a lógica que predomina é a do acúmulo. Nós acreditamos na visão material da vida, muitas vezes, dentro da igreja. Transformamos o Evangelho nisso, nessa visão mesquinha, tacanha, rasa, nessa visão pedestre da vida, que não se arrisca a alçar outros voos, que só confia naquilo que toca, naquilo que se mede, naquilo que se vê. E assim, meus queridos, não é de estranhar que nós temos muita dificuldade em atinar quais são as raízes profundas do Evangelho na nossa vida. O solo da cobiça é o menos convidativo à chuva do Espírito. Nós sempre somos tentados a, metaforicamente, pegar aquela medalha de ouro, derretê-la e transformar em moeda. Nós recolhemos toda a eternidade no mero vintém furado. Mas o guardar não é sinônimo de acumular. Não é sinônimo, meus queridos, de jogar pela regra de Deus deste século. Nós não podemos levar a medalha ou coroa de louros para o céu. O que nos resta, o que Deus nos possibilita, é, por assim dizer, transubstanciá-la, transformá-la. A passagem do tempo cronológico enferruja a medalha mais vistosa, apodrece os louros mais belos, mas a chegada do tempo oportuno, do kairós de Deus, a transforma em algo infinitamente melhor. As memórias que estão vivas em nós, as quais nós acalentamos, podem ser partilhadas com quem nos cerca. Paulo transfere a sua tocha para o seu filho Timóteo e lhe dá a maior medalha da vida, uma pequena semente. Sim, o tempo da partida, meus queridos, só pode ser superado com atos de bondade, com atos de generosidade, de desprendimento e da graça que nos salva do desespero da partida. Apenas a percepção clara da beleza do momento pode nos guiar em segurança ao nosso lado. Apenas esta pequena semente que nós temos, por Deus, a graça de legar, apenas essa pequena semente pode nos lembrar do nosso lugar
no interminável ciclo das estações. Uns vão moer a semente em nome do pão de hoje. Outros vão optar por depositá-la na terra para que germine. Paulo faz esta segunda opção. A sua vida, o seu corpo, a sua história, agora são carta. São palavras semente lançada no coração do seu filho Timóteo e no nosso também. É entregar a nossa vida, mais que ao abraço da terra que nos decomporá, mas entregar a nossa vida no abraço do Deus que vive e no qual nós colocamos a nossa esperança. Para concluir, o poeta também nos orienta. Eu desejo que você seja, sendo jovem, não amadureça depressa demais. E que, sendo maduro, não insista em rejuvenescer. E que, sendo velho, não se dedique ao desespero. Porque cada idade tem o seu prazer e a sua dor. E é preciso deixar que eles escorram por entre nós. Cada idade tem o seu prazer e a sua dor. Há tanta beleza nesta vida de Paulo, que está prestes a terminar, quanto sabe-se lá quantos anos que Timóteo tem à frente de si. Há tanta beleza em abraçar as coisas, quanto em saber deixar de abraçá-las. Há tanta beleza na infância, na juventude, há tanta beleza na velhice, porque essa beleza, meu querido, não está meramente na materialidade das coisas, mas no que Deus pode fazer através de Deus, no que Deus faz na sua vida. Esteja na etapa que você estiver, esteja cansado e agoniado como estiver, esteja sentindo o desespero se apoderando do seu coração. Deus tem algo belo, Deus tem algo significativo para fazer em você. Porque, meus queridos, a importância da vida é, ao fim, nós não esquecermos que nós estamos todos a caminho de casa. Paulo corre desapressadamente com a serenidade daquele que deixa as palavras de Deus falarem por si. Paulo vive uma vida cheia de propósito e de significado, porque ele descobriu que o ciclo da vida é a ação de Deus no elemento terra. Porque ele descobriu que tudo aquilo que Deus faz tem um tempo e um propósito. E é preciso nos deixar nos levar. É preciso sermos como chuva que rega a terra. É preciso abrir sulcos. É preciso virar semente para que vivamos eternamente. Por isso, meus queridos, minhas queridas, não se esqueça do lar. Não se esqueça de quem te chama. Não se esqueça da dor. Não se esqueça de se alegrar em meio a tudo isso. Não viva sem Deus no mundo, pois criança, jovem ou idoso, é de Deus que você precisa. É do sopro do Espírito que você carece. A chuva que rega a nossa vida vem dos céus. A palavra que nos sustenta, que transforma a nossa luta em vitória, é aquela que sai sempre viva dos lábios de Deus. Amém. Por isso, meus queridos, minhas queridas, não desanimemos. Não nos entreguemos ao desespero. Vamos permitir que Deus nos transforme em semente, que Ele afofe a terra do nosso coração, que Ele faça o ciclo da vida acontecer em toda a sua beleza nas nossas caminhadas. Amém. Amém. Eu quero chamar os nossos jovens aqui à frente. Hoje o tempo de oração será especial com eles. Convido todos os nossos jovens
Mesmo aqueles e aquelas que não poderão, por um motivo ou por outro, irem no janta, aqui venham à frente e se coloquem aqui sobre o altar do Senhor. O Ministério de Louvor vai nos conduzir no cântico, enquanto os nossos jovens se aproximam do altar. Queridas, enquanto de vitória e testemunha a vitória do Senhor. Quando nós nos convertemos de competidores em lavradores, a vida continua girando pela bênção de Deus. E antes de termos o nosso momento de oração, nós vamos prestar atenção a um vídeo que o pastor Daniel pediu que nós passássemos, de pedido a nós, jovens, esse preparativo que estamos para o nosso diante. Boa noite, mocidade de Deus, Natália e demais integrantes da mesa, conselheiros, Tiago e Sândia. No próximo final de semana vocês estarão indo para o Jump. Eu quero desejar que seja um momento abençoado na vida de todos vocês, que sejam momentos de alegria, de lazer, mas também de comunhão, de edificação, de crescimento. Que vocês voltem diferentes, mais abençoados ainda por Deus. Eu tenho certeza que Deus tem um grande propósito neste encontro, neste acampamento, e você que vai, não se arrependerá, porque o Senhor estará ali. Deus abençoe vocês. Olá, que Deus nos abençoe nessa empreitada. Virem-se aqui para o altar, queridas. Eu peço à igreja que se coloque em pé e ponha também as mãos sobre a vida da nossa juventude.
nós. O seu mãe Johanna quer fazer uso da palavra. Boa, igreja, boa noite. Na verdade, isso tem me incomodado desde algumas semanas atrás. Desculpa, quando ela fala sério, eu sempre choro. Eu queria pedir de verdade para vocês que vocês orem sempre por nós jovens. Eu sei que a gente ora por todo mundo, mas a gente está numa fase que a gente tem uma liberdade muito grande. Talvez não liberdade, uma autonomia muito grande. A gente faz as nossas escolhas, a gente faz as nossas amizades. E a gente também é muito bombardeado lá fora. Muito bombardeado. Talvez quando vocês olhem a gente aqui na igreja, vocês não têm noção de como que é a nossa vida lá fora. E eu ainda vou voltar para dar o testemunho do Jump. Mas o Jump está acontecendo já é o testemunho, porque há 2 meses e meio atrás a gente tinha 7 pessoas inscritas. Ano passado o Jump não aconteceu e hoje a gente está indo com 40 jovens. E acho que mais de 40 jovens e com a oportunidade de chamar mais e investir em mais jovens. Então, a gente é bonito, a gente vem na igreja, mas a gente precisa muito da oração de vocês. Muito. Vocês que têm filhos jovens, orem por eles, mas lembrem que eles têm amigos. E que os amigos deles também têm que estar firmes. Porque senão é mais fácil do seu filho cair. E esses amigos têm outros amigos. E nós temos amigos. Então, tem sido um incômodo no meu coração. E eu queria pedir para vocês, orem sempre pelos jovens da igreja de vocês. No caso hoje, da nossa igreja. Deus vai responder. Eu tenho certeza. Amém. Venha aqui para o altar, estendam as suas mãos sobre a vida dos nossos jovens. Nós vamos fazer isso, eu vou orar por vocês. Querido Deus, como é bom encontrarmos o nosso local no ciclo da vida. O melhor local para estarmos é nos teus braços. A melhor terra a qual podemos almejar para nos enraizarmos é das tuas promessas, do teu amor e da tua graça. Por isso, Senhor, num mundo tão competitivo, com tantas demandas aos jovens, com a terra sofrendo as consequências da cobiça humana, nós queremos que o nosso elemento terra seja distinto, seja de outra natureza. Seja, Senhor, firmado na ação do teu Espírito Santo. Brote com semente da tua palavra, frutifique com a beleza do teu Evangelho e possa, acima de tudo, colocar a todos os nossos jovens na carreira, na vocação, no ministério, na vida a qual o Senhor os tem chamado. Por isso que esse tempo de retiro, de acampamento, possa produzir muitos frutos. Que os nossos corações estejam sensíveis à tua palavra, que a nossa vida esteja disponível ao teu agir, e que todos aqueles que farão uso da palavra para nos ministrar sejam inspirados e conduzidos pelo Senhor, e que todo jovem e toda a jovem que estiverem Paraibuna conosco possa ser alcançado pela tua bênção, possa ter o seu coração transformado, possa ter a sua vida firme nos teus caminhos. Nós abençoamos, Senhor, este tempo de programação, o deslocamento até lá, tudo o que acontecerá nestes dias naquele local, e também a tua igreja que ficará aqui orando por nós, a fim de que a nossa juventude seja cheia da tua unção e da tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Graças a paz, igreja. Eu faço as palavras da Ana nas minhas, quando a Camila pede para orar. E nesse acampamento, eu lembro exatamente quando eu vim no ano passado para falar que o dia foi cancelado. E aquela notícia partiu no meu coração por vários motivos e principalmente pelas vidas. E aí esse ano, quando eu estava orando, Deus ele só disse para mim que ia acontecer. E aí tinha a questão dos 7 inscritos, das pessoas. E eu ficava pensando, Deus, e aí? É só 7, a gente precisa fechar e tal. E Deus ele me dava uma paz. Então em todos os momentos, Deus ele fez tudo. Ele sempre faz e ele fez tudo. E toda a paz que eu tive da primeira vez que a gente pensou em Jump até ele acontecer na semana que vem, é Deus mesmo, com certeza afirmando. A gente nem imaginava que ia ter tantos jovens e até lá com certeza vão vir mais pessoas, se Deus quiser. E a gente está com muita expectativa. E uma vez, quando eu fui em um acampamento, falaram assim para mim: coloque as suas expectativas mais altas nesse acampamento. Eu falo para vocês, jovens, coloque as expectativas de vocês mais altas nesse acampamento, porque Deus ainda vai surpreender e superar muitas vezes mais essas expectativas. Amém. Bom, gente, quem está com dificuldade para pagar, quem está faltando completar dinheiro para pagar o dinheiro, porque vocês viram o testemunho do Mateus, arrumou um emprego, Mateus vai pagar para todo mundo, tá bom?